bem-vindos a mais um episódio do Idcast. Estamos aqui de novo, né, Adson? Isso, Muito mais uma vez. de poder estar aqui. Hoje vocês estão percebendo aqui que tem muito Papel e e caneta. aqui. Vai edificar muito a vida de vocês o episódio de hoje. Hoje a gente queria começar falando uma coisa diferente que tem aqui no podcast. Você quer falar um pouco, Adson? Pode, pessoal. Hoje nós gostaríamos de agradecer e dar as boas-vindas também. Nós temos hoje um patrocínio muito grande, a GM Office, que está realmente nos patrocinando nesse Idcast aqui. Ficamos muito felizes. Obrigado a toda a organização do GM Office ainda. E estamos abertos aqui para mais também. E gostaríamos de agradecer. Hoje estamos com convidados especiais aqui. Estamos aqui com a família mesmo, né? Pastor Luiz Denison, muito obrigado pela presença do senhor. Pastora Maria, tem um no ventre, já sabe também, né? Zion também. Então, por isso nós estamos com a família. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Hoje iremos falar sobre... Vamos falar um pouquinho sobre... A gente já falou sobre questão psicológica, né? Falou um pouquinho da questão da alimentação do corpo. E a gente quer falar um pouco também do espírito, né? Que é muito importante. Então, assim, pastor, se apresente um pouquinho. A pastora também se apresente um pouquinho. Quem são vocês? O pessoal que está nos assistindo. Quem é pastor Luiz Denison? Quem é pastora Maria? Então, que bom estar aqui hoje, mais uma vez. Né, amor? Nós já estivemos aqui. E é um privilégio estar aqui com a família ID, fazer parte, né, dessa igreja que é parceira da Novo C. Nós caminhamos juntos com o apóstolo Walter, o apóstolo Deviane. É sempre um prazer estar aqui. A gente se sente muito em família estar aqui. A gente sente muita liberdade. Sempre muito bom estar aqui. Tivemos aqui no podcast de casais algumas vezes. Está aqui hoje. Mas eu sou o Luiz, casado com a Maria, pai do Estevão, pai do Zion também, que está aqui no forno. Pastorei a igreja Novo C, aqui em Montes Claros. A gente tem completado 12 anos esse ano, 12 anos de igreja. Desde o início da Novo C, a proposta de ser uma igreja de jovens, uma igreja de juventude. Então, nos últimos anos, a gente viu muitas coisas acontecerem. Estamos chegando perto aí de 100 casamentos já nos últimos... Nossa, os jovens estão dando resultado nos casamentos, né? Nos últimos 4 anos, já aproximam já de 100 casamentos, são 100 famílias, novas famílias. Essas 100 famílias já começam a ter os filhos, né? E a gente lida todos os dias com isso também. Maria Edith, eu acho que vai falar também, né? No consultório. Eu na igreja, na trajetória pastoral. Sim. E também no profissional, né? Fora da igreja, eu sou advogado também. Sim. Hoje eu faço parte da Comissão de Direito de Família da OAB Montes Claros. E a gente lida muito com os problemas emocionais ali no ambiente familiar também, né? E no outro aspecto que é consultorias também, que eu trabalho ali todos os dias com empresários, e trabalho diretamente os fatores emocionais e da mente com os empresários também para alavancagem de negócio. Então, é algo que a gente lida todos os dias. Inclusive, comecei o dia hoje com a mãe, 6 horas da manhã, mandando para mim um comunicado de uma menina de 15 anos, tomou inúmeros remédios na tentativa de autoextermínio, né? Nossa. É exatamente hoje que a gente vinha falar sobre saúde emocional e mental e espiritual aqui. Então, eu chamo Maria Edith, né? Sou pastora na Novo C também, né? Junto com meu esposo Luiz. Sou psicóloga, né? Trabalho na área sistêmica familiar. Então, atendo muitas famílias, casais, noivos, né? Também atuo junto, né, com o Luiz nessa questão de mentorias para casais. Temos, né, o Retiro de Cura, que é algo assim que eu creio que foi onde que Deus me chamou mesmo para poder atuar. Como que chama esse retiro, pastor? Redenção. Redenção. Nós estamos aí nesse retiro. Sou mãe, né? Não pode falar. É um fator super importante isso aí. E até que influencia muito, né, na área emocional e espiritual também dos filhos. De Estevão, de 1 ano e 8 meses. Zion, que está aqui, né, de 5 meses hoje também. E é isso, né? Estamos aí mesmo construindo famílias, construindo pessoas para poder ter vida, qualidade de vida, né? Sim. Eu acredito muito nas pessoas e eu acho que se as pessoas, né, entender o que nós vamos falar aqui hoje, muita coisa da vida delas vão resolver. Que bênção, que bênção.
Então, como a gente está hoje, pastor, nós estamos no Janeiro Branco, né, que fala sobre uma mente saudável, né? O senhor até apresentou um caso de 6 horas da manhã que teve uma mãe. Então, infelizmente, ainda bem que não é divulgado, né, que não pode ser divulgado, mas infelizmente, volta e meia a gente fica sabendo de casos e mais casos. E nessa parte, assim, que eu trazer para vocês, nessa parte espiritual, o que seria tão importante nessa parte espiritual, né? Para realmente, assim, a pessoa ter um norte, ela ter aonde que ela consegue buscar, se escorar ali, ou ter uma segurança, um porto seguro. Como que seria esse porto seguro de uma vida espiritual estabilizada, tranquila, para poder realmente ajudar ela nesse momento que ela pode estar passando, ou possa, se caso um dia ela vir a passar, ela pode ter esse caso? Eu acho que o ponto inicial é nós entendermos de qual espécie nós somos. Sim. E do aspecto espiritual, acho que o homem perdeu a capacidade de compreender que ele é da espécie de Deus. Né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, acho que Deus nos fez a imagem e semelhança dele para vivermos no mesmo aspecto de Deus. Né? Não sermos Deus, mas vivermos sobre a mesma natureza divina. Né? O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E olha só que coisa poderosa, nós temos a mente de Cristo. Isso é fundamento para nós construirmos uma vida com uma saúde mental saudável. Eu entender que eu tenho a mente de Cristo. Então, o que se passa pela mente de Cristo? Qual é a estrutura que se tem na mente de Cristo? Qual é a estrutura da mente de Deus a meu respeito? Porque eu acho que, acredito, né, que o pecado corrompeu a nossa capacidade de acreditar no que Deus pensa a nosso respeito. Então, a gente sofre o estigma de que Deus está pensando sempre o pior. Na perspectiva bíblica, Jeremias, quando ele está escrevendo a carta, porque a galera está no cativeiro de Babilônia, encorajando a galera, fala assim, gente, não constrói casa, não faz nada aqui, porque assim diz o Senhor, vão voltar logo para Jerusalém, esse cativeiro não vai durar. Jeremias, ele não vive o cativeiro, ele fica na nação, né? E ele escreve uma carta profética, e na sua carta ele fala, ó, há profetas mentirosos no meio de vocês. As pessoas estão mentindo e estão gerando uma estrutura mental errada em vocês. Olha a responsabilidade disso profeticamente, porque se as pessoas continuassem acreditando naquilo que era uma mentira profética, elas ficariam emocionalmente e mentalmente adoecidas. Sim. Porque as suas vidas ficariam paralisadas. E Deus escreve uma carta, Jeremias escreve uma carta, e na sua carta ele fala, ó, plantai vinhas. Ele está dando estrutura de vida que vai trazer saúde mental. Plantai vinhas, casai os filhos de vocês, construam as casas, porque vocês não vão voltar agora. É mais ou menos assim, aceita que vai doer menos. Sim, né? Entendi. Aceita que vai doer menos e olha a naturalidade do que Deus está dando para eles. E aí, ele dá várias instruções e o Senhor fala através da carta assim, ó, porque eu bem sei que pensamentos penso sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Poxa, mas eles estão no cativeiro. Eu acho que um dos fundamentos é que a gente não sabe lidar com as consequências dos nossos erros. O que mais está adoecendo nossa geração é isso. A gente erra e não quer lidar com o peso do nosso erro. A gente pensa que é relapso, que a gente leva assim. Então, entender que nós temos a mente de Cristo. Não tem a responsabilidade pelo erro ali. A falta de responsabilidade. Né? E aí tem muita gente que apronta. E não, oh, Deus tem misericórdia. E se esconde em Deus. Não tem misericórdia, seus pecados estão perdoados. Seu passado... né? Não me lembrarei mais, mas agora nós temos o que, amigão? Nós temos as consequências, nós temos a colheita do que você plantou, né? E não vem dar de fraco da sua mente para poder lidar com sua colheita, porque essa mãe que me mandou mensagem hoje às 6 horas da manhã, há 3 anos atrás, o caso era inverso. A menina tinha 12 anos e estava socorrendo a mãe que tomou vários comprimidos. Reflexo. E aí agora nós temos... essa menina dando troco para a mãe. Mãe, Sim. Chegou a hora da sua recompensa. Agora é a hora de você me socorrer e sentir a dor que eu senti em ver você morrendo. Então, essa mãe plantou lá atrás. Então, ela está adoecida, ela fica adoecida, ela adoeceu o sistema dela como todo. Maria pode falar isso melhor. Né? Então, não entender que nós temos a mente de Cristo, que Deus pensa o melhor de nós, problematiza o processo da gente viver uma saúde mental. Uma saúde espiritual. Então, 2 pontos aqui importantes. Sim. Eu tenho a mente de Cristo. Certo. Então, eu tenho que ter os pensamentos de Cristo. Acho que a gente pode falar isso mais à frente. E
Deus pensa o melhor de nós. Embora o nosso contexto seja difícil. Poxa, o povo passou o ó no deserto durante 40 anos. Sim. Sofreram muito no deserto. Mas Deus estava com eles. Em todo momento. Em todo momento. Coluna de fogo à noite, nuvem de glória durante o dia, carne cai do céu, pão cai do céu, água que nascia da rocha. Mas o processo foi difícil. O processo foi doloroso. Porque Deus precisava fazer o quê? Transicionar a mente daquela galera. Tirar o povo do Egito foi fichinha para Deus. 10 pragas, pequeno espaço de tempo. A gente mexe nessa nação, quebra o coração desse faraó e faz o mar abrir e o povo passar. De boa, isso é de boa. A dificuldade de Deus. Mudar a mente, né? Tirar o Egito da mente dos caras. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Exatamente, né? E esse fator de libertação da estrutura da mente é tão forte porque leva 40 anos para Deus conseguir remover o Egito da estrutura de mentalidade. E mentalidade está fundamentada em raízes de gerações. Enquanto a geração que saiu do Egito não morreu no deserto, uma geração não podia entrar na Terra Prometida. Né? O contrário acontece lá em Babilônia. Porque do Egito Deus tira o povo, levanta um libertador. Vamos embora, gente. Então vamos sair daqui. Quando o cativeiro babilônico acaba, ali no contexto de Neemias, de Esdras, tudo, não tem nenhum grande homem que se levanta para trazer o pessoal de Babilônia. Então, a galera precisa acordar. Não, peraí. O cativeiro acabou em Babilônia e agora eu preciso voltar. Eu preciso sair desse lugar que me adoece espiritualmente, para voltar para a minha origem, que é Jerusalém, que é voltar para a minha terra, né? E aí não tem ninguém tirando eles. Eles precisam sair. É uma postura, uma atitude, é um posicionamento. Sim, e assim, né, você falou isso, muitas vezes a pessoa, ela não sabe como sair, né? Ela tá tão naquela configuração de pensamento ali, porque a porta já tá aberta para ela sair do cativeiro, mas ela mesma não sai, né? Exatamente. E aí, como fazer pra gente, né, trabalhar? Eu acho que isso aí Maria vai poder falar melhor, né? Tipo assim, como trabalhar com essa pessoa para entender, não, você pode sair desse cativeiro agora. Eu acho assim, Luiz começou a falar muito bem o que eu estava pensando. Tudo começa no início, né? Tanto espiritual como emocional. A gente tem que ir na raiz, né? Onde que começa ali, onde que tá, colocou aquela semente, como é que aquela semente começou a desenvolver ali. Quando Deus fala em Gênesis, né? Fiz a imagem e semelhança de mim para vocês. Vocês têm que ser igual a mim, né? Ter a mente minha, ter quem eu sou, semelhante. Quando ele fala também, quando Deus coloca o povo, né? Para no deserto, com a mentalidade dele do Egito, eu acho que assumir essa responsabilidade do que deixou no início acontecer. Né? Eu acho que o que falta nessa geração é assumir as responsabilidades do seu pecado. Né? Espiritualmente falando, é isso. Tem muita gente que elas vivem nessa opressão maligna por não assumir aquela responsabilidade que talvez o outro... foi o outro que fez comigo. Não, tudo bem, mas você permitiu. Sim. Né? No fundo, teve uma permissão. Sim. Então, assumir essa responsabilidade já é um grande... favorecimento para Deus, assim, não, peraí, essa pessoa está com o coração humildemente querendo que eu faça uma transformação de mente, de vida, de espiritual na vida dela. Eu acho que faltou no povo do Egito foi de assumir as responsabilidades do que Deus estava provando eles ali. Quando a gente está nesse lugar de opressão maligna, né, que eu creio que... Né, eu já falei diversas vezes com meus pacientes, assim, eu não consigo mais além disso porque eu não tenho mais capacidade. A sua alma está bem, mas seu espírito está ruim. Né? Não adianta eu continuar aqui. Eu acho que você precisa... É uma das bases, né? O espiritual tem essa base, né? Não, nós somos espírito, alma e corpo. Exatamente. Então, se a gente não... tá tudo bem, você está vindo aqui na psicóloga, está tratando a sua alma, você está com nutricionista, personal, está fazendo o corpo, mas o seu espírito, você... não tenho religião, não sei quem é Deus, não gosto de Deus... E não adianta. Exatamente. Não adianta você gastar esse tanto de dinheiro, sendo que você não gasta dinheiro, você não gasta presença, entendeu? O tempo com Deus. Eu atendo diversas pessoas de diversas religiões. Eu sempre falo, como é que está a sua vida espiritual? Né?
não vale a pena se você assumir a responsabilidade da sua alma, do seu corpo, mas você não assumir a responsabilidade de Deus na sua vida, de quem te criou. Então, assim, um dos aspectos, né, respondendo vocês, que eu acho que essas pessoas vão sair desse lugar, elas assumirem a responsabilidade daquele momento de prova que Deus está colocando elas a viver. Não, peraí, por que Deus colocou? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Deus me coloca aqui por qual motivo? Por causa de um abuso, por causa de uma traição que eu não assumi para minha esposa. E aí você fica com os pensamentos, né, perturbados por raiva, por ódio, não sei. Mas eu acho que eu preciso assumir que eu estou tendo esse sentimento, que eu assumi que eu tenho essa dificuldade em mim. E agora sim, Deus, você pode me tratar que eu estou sendo humilde em querer passar pelo processo daquilo que o Senhor tem para fazer para mim. Na minha vida. Né? Nesse caso, assim, pastora, perguntar para a senhora, tanto no caso clínico quanto no caso espiritual que a gente está falando. Vocês falaram de um tratamento até que vocês fazem na igreja, né? O pessoal que está nos assistindo, eles vão entender muito bem que vocês vão explicar. Mas, assim, isso é um ambiente, né? É um ambiente que você muda, não só geograficamente, né? Mas espiritualmente também. O quão é importante nesse processo de uma pessoa que está num quadro desse, que ela muda para esse outro quadro, como que é importante a ambiência? Como que é significativo essa ambiência? Um exemplo, a pessoa ela tem consumo de bebida alcoólica, de uso de drogas, ela tomou a decisão primeiro, ela reconhece, depois tomou a decisão, quer sair, mas não sai do ambiente. Né? Ela não muda de ambiente. Quão importante seria essa mudança de ambiente? Eu acho que é os prejuízos, né? Tem coisas que na nossa vida a gente tem que aprender a perder para a gente poder ganhar lá na frente. Talvez você vai perder amizade, talvez você vai perder vínculos, talvez você vai perder dinheiro por causa disso. Sim. E aí, se assumindo esses prejuízos, não, peraí, para minha vida é melhor. Para algo melhor que Deus quer fazer em mim. Para uma promessa de Deus que tem sobre mim, um testemunho que Deus quer que gere em mim através disso. Eu acho que, assim, aí volta de novo, sabe, na maturidade, na responsabilidade de viver aquilo que realmente Deus quer que você vive, né? Essa renovação de mente, né? Romanos 12, acho que é versículo 2, fala assim, renova sua mente para que o que eu quero te dar seja bom, perfeito e agradável. Sim. Renova dentro de você, né? Faz uma metanoia que eu vou fazer de você. Mudança de mentalidade ali mesmo. Isso, né? Um grande homem, uma grande mulher. E para isso, geograficamente, talvez você tenha que mudar. Sim. Talvez você tenha que sair de sua casa. Talvez você vai ter que... Tem uma história, né, de um casal que... Eles são meus pacientes e eles falam assim, o problema deles, inicialmente, era por causa de uma casa que eles não tinham. Mas depois dessa casa que eles moram hoje, já era uma casa que eles tinham um contrato e aí a pessoa morreu, enfim. Tem 10 anos que está... Como é que chama aquele negócio que o advogado faz? Inventário. Sim. E aí eu falei, tem 10 anos que eles brigam constantemente, tipo assim, o casamento tá falido mesmo. E eu falei, gente, por causa de uma casa. Por que vocês mudam de casa? E pela falta da responsabilidade do homem de assumir os prejuízos, eu vou sair dessa casa, e eu sei, se eu sair, não, eu tô querendo assumir o prejuízo para mim não perder minha família. Sim. Entende? Então, isso é na nossa vida. Tem coisa que a gente vai ter que perder. E assumir esses prejuízos para ganhar lá na frente. É a humildade, né? Tipo assim, porque para a mudança vir, né? Querendo ou não, a gente tem que ter aquela humildade de aceitar isso. E às vezes aí que está a dificuldade, né, da pessoa. É que porque nenhum ser humano gosta de mostrar que ele está fraco, que ele está falido, que ele está na pior vez da vida. Ele mascara tudo isso. Talvez seja exatamente aqui ali, né? A raiz da doença de estarmos tão adoecidos mentalmente. É tão forte a pressão
por termos uma imagem sendo apresentada, status ali, um né? status. Redes sociais, então, né? Exatamente. E qual que é o fundamento disso? A idolatria. É. Quando eu estou reproduzindo uma imagem falsa sobre de quem eu sou, eu estou estruturando uma... Primeiro eu estou estruturando um ídolo. Sim. Eu Né? mesmo, né? Eu sou um ídolo. Realmente né? é o ego, né? Exatamente. E eu me tornei alguém que tenho boca, mas a minha voz não tem força. Eu tenho olhos, mas eu não tenho uma visão. Né? Eu tenho pés, mas eu não consigo caminhar um destino. As minhas mãos existem, mas eu não consigo apalpar. Mas todo mundo me vê. Né? Eu tô sendo A promoção visto, né? social está aí. A imagem. As pessoas me julgam pelo carro Que eu tenho. né? Mas talvez o carro que eu tenho já tá com busca e apreensão e ninguém sabe. Ué. Né? E quanta gente a gente tem por aí que tá com o carro é Pokémon, né? É um Tem- carro bom, é, todo mundo vê, né? Não, essa pessoa tá sempre mudando, né? Tá sempre mudando de casa, mas o contrato anterior nunca é pago, ela é despejada, só que ninguém tem notícia, Ninguém sabe. né? E essa pessoa, ela tá bem maquiada. Ela se mostra com vários likes, com vários status, com Exatamente. várias curtidas Né? ali, né? Que é a das redes sociais e... Tudo parece perfeito, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma e acredito profundamente que Deus quer nos dar uma vida em abundância. Não tem problema nenhum. Você morar bem, ter casa boa, Sim, viver bem, sim. viajar bem, ter tudo bom. Sim. O problema é quando tudo isso é para mascarar uma doença dentro da gente. Eu tento reproduzir uma imagem na verdadeira, porque eu não sei lidar com meus prejuízos, eu não sei lidar com minhas guerras, não sei lidar com meus conflitos verdadeiros, né? Atendi uma pessoa esses dias que me falou assim, olha, eu tô aqui porque o meu problema é que eu fumo. Eu tenho 54 anos, eu fumo desde os meus 11 anos, mas ninguém sabe que eu fumo. Ué, eu fumo sozinha, escondida. Entendi. A gente tem uma imagem produzida sobre você. Você está escondida em um lugar. Tá adoecida, mas essa doença não pode ser manifesta. E aí, eu tenho uma imagem muito bela. Então, eu mexo em tudo. Eu mexo no meu corpo, mexo no meu seios, mexo no meu bumbum, mexo no meu cabelo, mexo em tudo, só no maquiar. Eu faço tudo. Mas quando eu vou para um lugar onde ninguém me vê, eu manifesto o meu vazio. Eu preciso de algo que preenche o meu vazio. Né? E aí, 54 anos. Onde a gente teve que voltar? 11 anos. Lá Um nós ano. somos- Uou. 1 ano. De idade? 1 ano de idade. O pai sofreu um acidente, ficou cego, ficou em coma muitas vezes. Aham. Ela tinha 1 ano e a mãe estava grávida de mais um filho. E aí, quando o pai adoece, a única pessoa nessa casa que tem condições de assumir um lugar junto com essa mãe é ela. Nossa, tomou um papel Porque que o não pai é estava dela. inválido. Tomou um papel O que não é irmão dela. tá para nascer. Então, ó, você fica quieta na sua, você tem que ser perfeita. Não me dá trabalho, tem que cuidar do seu pai. Seu pai é cego, seu irmão tá nascendo. Né? Mas começa ali, com 11 anos. Invalidada, machucada, ferida, vivendo uma reprodução de uma história de uma mãe que já era mais velha. Seria uma válvula de escape ali, pastor? Desculpa por cortar o senhor o raciocínio. O fumo seria... O fumo, ou ela ficar enclausurada ali, seria uma válvula de escape dela ou não? Fumar. Falei. A psicóloga vai te falar o que é. Desculpa cortar o raciocínio Não, do senhor assim. ela é a melhor pessoa para falar. Foi ela que me ensinou, inclusive. Quando a pessoa fuma, ela tá sugando algo pra dentro dela pra ser preenchido. Só que não preenche, porque a fumaça volta, né? O fumo, a bebida, Bebida. as drogas, toda essas compulsões e dependências Aham. são fatores que comunicam muito um vazio da existência, um vazio existencial. E onde a existência nos dá sentido? Com a mãe. Como aí? Então, é um vazio existencial vindo ali do materno, comprometido, né? E aí a gente vai ter esse ser na fase adulta dependendo. Ele depende de algo, porque ele não teve lá atrás. Essa pessoa não teve mãe, Sim. né? E aí ela depende a vida toda de um Da cigarro para nutrição. se preencher. E ela tem o dependente químico, o dependente de alguma coisa, ele é um dependente emocional. Sim.
né? E o dependente Que emocional... às vezes é até mais forte do que o químico, entre Que é aspas. assim, Mas um depende do outro. Geralmente, onde a gente tem um tá, dependente todo emocional... dependente Ah, tá. químico, de qualquer outra coisa, tem um dependente Tem uma emocional. dependência Tem uma emocional dependência, tem uma coligada ali dependência, junto, né? exatamente, Sim. né? É. Então, não estar claro para nós a nossa história, a nossa verdade, vai nos levar a inúmeras deturpações da nossa própria história, né? 95% de tudo que nós fazemos não é consciente. Tudo inconsciente. 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 Inclusive, aquela transformação de mente que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, não é transformação da mente consciente. Porque a mente consciente, ela sabe que ela tem que parar de fazer. O cara que rouba, ele não precisa ser transformado na mente que ele não precisa mais roubar. Sim. Ele tem entendimento. Eu entendi. Eu não posso mais. Minha nova vida me leva para proibido isso. eu fazer isso. A transformação, o transicionamento de mente vem sobre aquilo que está no nosso inconsciente, sobre as áreas escuras, as gavetas guardadas, escondidas da nossa vida que nós não nos lembramos, que nós não nos recordamos. A Bíblia fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é um caminho comum, não, porque o caminho comum a gente tem a lâmpada da semiga, a gente tem o farol do carro que ilumina, a gente tem a lanterna do telefone. É uma luz que ilumina a trajetória da nossa vida, porque nós estamos em trevas. E às vezes nós não conseguimos ver o caminho que nós estamos passando, nossas ações. Por que eu faço isso? Certa vez o rapaz contou a história que a mulher dele mandava comprar carne e sempre comprava carne, ela comprava carne só a peça. Pegava metade da carne e jogava fora. Cozinhava a parte e jogava o restante fora. E aí, por que você faz isso, amor? Porque minha mãe fazia. Foi na mãe. Uma réplica ali, Mãe, sem por que você entender, faz isso? Ela nem se questionou. Porque minha só- avó fazia. Geracional. Geracionalmente, aquele é o modo de se fazer. Eu não sei o que eu faço, mas eu faço. Eu não sei. Né? Por que eu faço isso? Tem muitas coisas que são fisiológicas. Vamos supor, depressão. Tipo, eu não sei porcentagem, mas vamos falar que umas 80% das pessoas são depressivas. Não é que começou em mim. Vem lá de trás, se for verificar o sistema familiar, existe uma depressão desde lá de trás. Então, assim, o adoecimento já é enraizado naquela família, entende? Então, às vezes a gente faz uma autossabotagem de não querer. Não, eu sou forte, eu não vou ser igual a minha mãe. Eu não vou ser, eu sei quem eu sou. Só que aí passa os tempos, começam as lutas, as guerras da vida, assumir a responsabilidade, não dar conta, cai aonde? Na depressão. Herda aquela herança ali. Eu falo que hoje, a geração de hoje, ela vem, é nítida, que tudo que as pessoas têm passado de depressão, de ansiedade, é algo que vem geracional. As pessoas, elas fazem uma autossabotagem de não querer passar pelo processo antes do sintoma acontecer. Né? Elas já chegam no consultório morta espiritualmente, a sua alma, já numa fase assim, né, de declínio total da vida, pelo fato de não querer assumir aquilo que pode ser preventivo para a vida dela, entendeu? E igual no retiro de cura, a gente vê muito isso, né? Lá a gente vê muito, teve um retiro que marcou muito, que foi uma família, né, onde essa mulher, todo mundo da família já foi prostituta. Né? E essa mulher carrega, assim, nitidamente, ela manifesta ali também um demônio da pombagira, assim. E aí, quando a gente vai olhar para a ficha daquela mulher, existe uma lealdade familiar, sabe? Das mulheres, ali, né? isso, geracionais, e que... Porque E ela é uma crente, entendeu? E é uma Ministra de lealdade louvor. inconsciente, né? E a prostituição se manifestou em vários relacionamentos, em vários casamentos. Frustrados, entendeu? Não consegue relacionar com homens e tal. Então, assim, pensa só. Se a filha dessa mulher entender essa história, ela não vai repetir a mesma coisa, porque vai ser quebrado, entende? Ela consegue quebrar. Quebrar isso espiritualmente. Isso, as pessoas, elas precisam entender que tem muitas coisas que precisam ser quebrado. Que você traz do seu pai, de sua mãe, de sua avó, de seu bisavó. E isso é bíblico, né? Eu não sei onde falar onde que tá, isso que vai... Vou falar um pouco disso aqui agora. Que você vai, então fala aí, que Então, eu não lembro vocês muito. citaram no assunto aqui agora que existe
É um curso, como que chama? Que chama Redenção, vocês até falaram aqui agora. O pessoal que está nos assistindo aqui, o que seria redenção? O que é esse que vocês ministram? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Para quem está nos assistindo não sabe o que é, o que seria esse redenção, pastor? A palavra redenção vem de se render, né? Sim. E o redenção a gente trabalha principalmente sobre a quebra dessa estrutura idólatra que a gente formata sobre quem nós somos. Sim. O redenção é a hora que a gente se rende e fala, poxa, não, eu não sou esse que todo mundo pensa que eu sou. Existe uma face oculta aqui que não foi finalizada, que inclusive a igreja, não é o evangelho. Porque o evangelho nos ensina a resolver muito bem nossa vida e nossa história. Sim. Agora, a igreja, o sistema religioso que existe nos nossos dias, engole seu passado. Seu passado não existe mais. Aquela questão que até a gente escutou esses dias, né? De uma pessoa que falou assim, não, eu já aceitei Jesus e ele já pagou tudo pra mim. Exatamente. E não é mentira. Não é é. mentira. Sim. Só que é uma parte da verdade. Também, nitidamente, que não quer assumir as A autorresponsabilidade responsabilidades tá de nata, encarar. Né? O vitimismo ali tá nada. Poxa, vamos entender teologicamente o que nós estamos falando? Eu aceitei Jesus, meu passado não existe mais. Espiritualmente, você não será mais condenado ao inferno pelo seu pecado, porque Jesus pagou o preço pelo seu pecado na cruz do Calvário. Isso é verdade, ninguém tira isso de você. Porém, nessa trajetória de ter vivido no pecado, a sua vida foi destruída, seu propósito de vida foi destruído. O script que tinha para sua vida foi destruído, foi comprometido, foi corrompido. E agora a gente precisa finalizar essa história. Porque, olha só, eu vivia no pecado. Eu vivia segundo o curso desse mundo. O apóstolo Paulo fala na igreja, escreve para a igreja de Éfeso, e fala assim, o Deus desse século tem gerado um embrutecimento. Quando ele está falando de embrutecimento, é falta do juízo. É doença de mentalidade. O Deus desse século cegou o entendimento e as pessoas estão embrutecidas. Esse processo de estar embrutecido, eles perderam o juízo, a clareza da vida. A vida está sendo desperdiçada. Quando Jesus vem, ele vem para dar vida e vida em abundância. Porque a gente alcança qual que é a vida e a gente vive ela. Sim. Então, eu vivia embrutecido. O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em pecados, delitos e ofensas. Em outro momento ele fala que nós éramos guiados pelo curso desse mundo que está sob influência do maligno. E aí eu me converto. Eu preciso reaprender a viver. Porque eu sabia viver no contexto da mulher. Todo mundo aqui nessa família, as mulheres são prostitutas. Então, eu só sei ser mulher de vários homens. Eu não sei ser mulher de um único homem. Eu sei ser isso. Mente. Cabeça. Minha cabeça não sabe ser de outra maneira. O evangelho vai entrando, vai te ensinando que você não tem que ser isso. Que Jesus tem uma outra história para você. Mas espiritualmente, essa mulher não estava quebrada, porque ela era uma ministra de louvor, né? Exatamente, né? Ela já tinha aceitado Jesus, Sim. ela já tinha... Isso, mas a prostituição a perseguia. Mas é perseguido. Então, espiritualmente, não estava quebrado, porque ela manifesta. Tem influências demoníacas Influências ainda. demoníacas, Né? E é outro problema que nós temos. Porque não é só assim, se a gente entra no aspecto espiritual, demônio não dá em cima de chão, não. Demônios trabalham. A maior representação para nós de um ambiente jurídico é o ambiente espiritual. Não existe autoridade no mundo espiritual sem que seja legitimada. Jesus ouve do diabo uma grande verdade. No Monte da Tentação, o diabo falou uma grande verdade para Jesus. Ele mostra todos os reinos do mundo e fala assim, todos esses reinos, o poder deles foi me dado e eu dou a quem ele quiser. O diabo não estava mentindo nessa hora. Porque o poder da terra, Deus deu para o homem. O homem deu para quem? Para quem se tornou o senhor do homem. Na hora que o homem acredita na mentira do diabo e segue a ordem do diabo, ele cede. O diabo se tornou o senhor do homem. Então, vamos fazer o quê? Toma aqui, a autoridade que era minha sobre a terra, a partir de agora é a sua. Então, naquele momento, o diabo está falando o que é que Jesus? Eu estou influenciando os reinos da terra. A cultura dos povos está sob a minha influência. O que as pessoas estão fazendo, estão se movendo, o modo das pessoas viverem a vida está sendo influenciado pelo meu governo, pelo meu domínio. Se você prostrar me adorar, eu dou para você. Jesus falou, não adoro. Eu vou adorar com a minha vida, eu vou fazer isso com a minha vida. No final da vida de Jesus, depois de ter ressuscitado, é que ele fala com os discípulos, todo poder me foi dado agora no céu e na terra. E eu dou para vocês. Ele não tinha esse poder até ele passar pelo processo, viver todas as tentações que ele passou,
e vencer no final sem pecar. Venci, não pequei, venci o pecado, agora eu tenho autoridade. Eu tiro da mão do diabo e agora eu dou a vocês. Todo poder me dado. Eu dou a vocês. É o que falta isso. As pessoas não entendem isso. E Jesus não fala com os discípulos, né? Vão fazer ministério. Ide, fazer um ministério. Ide ser evangelista. Não, Jesus não falou isso com isso. Vão viver a vida de vocês. Enquanto vocês forem viver, ensine tudo que eu tenho ensinado para vocês. Faça daquilo que eu coloquei em vocês durante esse tempo. Seu exemplo, a sua vida. Todo o ensino de Jesus, e a gente tem o ministério de Jesus de muita autoridade. Poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades. Mas 90% do tempo de Jesus foi gasto ensinando. O tempo inteiro ensinando. Eu acho que a grande guerra das pessoas é essa. A guerra de que eu tenho que ter uma vida espiritual embasada naquilo que eu acredito, mas meu pecado me força a querer pecar, né? E aí eu vivo... Aí fica aquela guerra. Eu vivo a vida espiritual que Deus me deu ou eu vivo o pecado com a vida espiritual? Aquele negócio, né? O cara tá em cima do muro. Ele não peca, ele não serve nem pra pecar bem e nem pra servir Deus bem. Fica ali sofrendo. Aí é isso. Vai cair lá de cima, vai cair lá em novo. O que eu acho que é hoje as pessoas, né, cristãs mesmo, a gente vê gente dentro de igreja, pessoas com 30 anos de igreja, 50, tantos anos de igreja, mas a sua guerra ainda está porque ela deixa uma brecha onde o diabo entra. E aí, ela não consegue ser 100% aquilo que Deus quer que ela transborde. Ela começa a ter a imagem, né? Eu sou um ser espiritual, né? Eu sou uma ministra de louvor nato, minha voz é maravilhosa. Sou prego, eu sou um evangelista. Isso. Mas daqui a pouco essa pessoa cai. Já viu isso? Né? Porque tem gente que não vai cair, vai chegar no juízo final, né? Ainda. Vai chegar lá nas bocas do Cordeiro. Então, Em seu nome. Nem reconhece, né? Coitado, nós estamos aqui para ajudar antes. Nós isso aí. E aí. Tomara que você não chegue nas bolsas do Cordeiro, querendo recompensa, querendo entrar, falando que você fez, se aconteceu. Você vai ouvir eu não e Ada. Eu acho que quando isso é escrito na Bíblia, é porque as pessoas elas são muito ignorantes e orgulhosas. Elas não põem pra fora, né? Ela quer mascarar, igual o senhor falou. Isso. Voltando lá atrás, no início do podcast, eu quero mascarar aquilo ali. Eu quero gerar uma imagem. Qual é a imagem que eu gero? Eu curo, eu prego, eu faço, eu aconteço. Aí Jesus fala o quê com eles? Eu não iada. E a palavra iada, eu não vos conheço. E o que é conhecer? O iada é a mesma palavra que foi usada no Velho Testamento quando Adão conheceu Eva. Teve uma relação de intimidade com ela. Jesus está falando. Você pregou, você curou, você libertou. Mas nós nunca tivemos um particular, nós dois, de modo que você tivesse exposto sobre a verdade sobre quem você é. Aquela questão lá, você conta aquela questão da exposição, que às vezes a gente tem que ficar nu diante, né, do nosso interior para Deus, e as pessoas, elas não ficam, não tem esse relacionamento íntimo onde que é revelado aquilo que realmente é íntimo. Esgoto dentro de você. Todas as minhas feridas estão aqui, todas as minhas lepras. Sou eu. Esse aqui sou eu. Naamã. Completo, Lembra né? Naamã? Sim. General, homem forte, poderoso, porém leproso. E quem foi que denunciou a lepra dele, amigo? Dentro de casa. A menina que lavava a salmoura da roupa dele. Porque debaixo daquela farda tinha íntima, o quê? né? Debaixo daquela farda tinha o quê? Uma fragilidade. Né? E o cara, o orgulho dele era tão forte, tão elevado, que ele fala assim, não vou tomar banho nesse rio, não. E olha o que o profeta está fazendo com ele, gerando tamanho desprezo. Fala com ele para ir lá e tomar banho no rio, mergulha 7 vezes. Eu não fui lá falar com ele, não. Fala com ele lá, que eu não vou falar com ele, não. E aí o cara tá cheio, ele é tão orgulhoso, ele tem tanta uma imagem que ele requer do profeta. Como assim? Esse cara não chega aqui, ele não vem, ele não vem nem receber o presente. Eu nem quero seu presente. Eu estou começando seu processo de cura agora, confrontando seu orgulho. Sim. Conversa com minha mão aqui, né? Então, você vai descer agora, você vai lá. E aí nós vemos o orgulho dele sendo quebrado, porque ele está voltando para trás. Ele está indo embora com a sua lepra. Ele está indo embora com o seu orgulho.
E o rapaz fala com ele assim, meu Se senhor... não fosse um servo dele. Meu senhor, se o profeta te mandasse fazer algo difícil, você não faria? Sim, eu faria. Ignorante, faz o simples então. Só isso. O segredo não está em coisas grandes. Tá na simples. Está em coisas pequenas na nossa vida. Né? Deus é um Deus geracional. Se a gente fosse falar, igual a Maria falou, tem que quebrar da geração. Deus é um Deus geracional. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de Abraão só não. Né? Quando ele chegou lá em Jacó, ele falou assim, eu sou o Deus de seu avô Abraão e sou o Deus de teu pai Isaac. E você não me conhece. Agora é nossa hora. Agora, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê Abraão lidando com guerras. E não vencendo algumas. Quando a gente chega em Isaac, o que a gente encontra? Isaac lidando com as mesmas guerras que o pai dele lidou. Mãe estéril. Fugindo para uma terra. Mentindo que a esposa é a irmã. Mesmo. Lidando com a fome. Você quer chegar ao pior? Vamos aqui rapidamente, como que a gente adoece só pelo nosso sistema familiar, se a gente não lidar com o pecado. Abraão sai com a palavra, com a promessa. Aí, no meio do caminho, Deus está dando uma palavra para ele, ele está começando a ficar assim, menos homem, está começando a ficar velho, e ele fala assim, poxa, velho, não vai dar certo, a palavra de Deus não vai se cumprir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar Deus. E a gente sabe da história que ele deita com a escrava. Sim. Aí nasce um filho, né? Que é o primeiro filho dele. Vamos falar a verdade? É o primeiro filho dele. Pode ser ilegítimo, mas é o primeiro filho dele. Depois vem um outro filho, né? Que é o segundo. Isaac. É o filho, a gente até brinca, né? É o filho da promessa. Beleza, mas quem era o primogênito? Ismael. Não tem problema não, tranquilo. Vamos pular para a próxima geração? Isaac. Pega a primogenitura. E o que a gente faz com Ismael? Manda Ismael embora. Quem é o pai? Você tem filho? Não. Não tem filho, né? Não. Mas se você tivesse filho, você jamais mandaria seu filho embora. Verdade. Meu menino, eu vejo ele aprontando e eu vou lá. Eu quero... Maria sabe. Luiz Denis, não faz... Deixa ele quebrar a cara, que ele vai aprender. Estevão pega assim, ó, ferro e enfia na tomada. Eu falei assim, deixa ele tomar um choque. Não vai matar, não. É um voltinho rápido. Mas ele precisa levar o choque pra... Sofrer a consequência pra entender ali. Mas em muitos momentos que ele tá enfiando, eu vou lá e eu tiro. Né? E aí depois nós descobrimos que você não é pai. Depois eu tô lembrando do início da nossa conversa. Mas depois a gente conversa. Nós vamos chegar lá. Enfim, mas o moço chamado então Ismael é mandado embora, é expulso, é abandonado pelo seu pai. Correto? Tá lembrando dessa história, né? Sim, sim. Vamos então para um moço chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos. Mas primeiro, a esposa é estéril, ele mente que a esposa é irmã. O pai dele lidou com uma grande fome e ele lida com fome. O pai dele lidou com a injustiça porque os pastores de Ló roubavam dos pastores de Abraão. E aí a gente vê Isaac lidando com poços sendo entulhados no deserto, níveis de injustiça sendo sofridos ali. E aí a gente vê Isaac, então, tendo 2 filhos. Quem são os filhos? Nossa senhora, fugiu aqui. Não, pastor, não aperta não. Jacó Já lembro, esqueci. Né? Agora que Jacó e Esaú. muitas câmeras na nossa Jacó cara. e Esaú. Eu leio a Bíblia, gente. Eu ia falar Jacó. Eu tô Jacó, não tem ele agora. Não, é melhor não falar do que falar e falar errado, né, pastor? Olha o que a gente fez. Olha, gente, vamos lá, a gente fala não, Jacó, porque a gente esquece o nome do outro. Mas quem é que nasceu primeiro? Esaú. E quem foi o primogênito? Recebeu a bênção da primogenitura? Jacó. Falsamente, mas foi Jacó. Então nós temos já 2 gerações reproduzindo a mesma história. Vamos pro terceiro? Jacó tem quantos filhos? 12. Quem é o primogênito? Ah, não. É Rubem. Quem leva a bênção da primogenitura? Pra mim, ele distribui as tribos, né? Dá bênção pra cada um. Mas quem é o filho de destaque dos 12? O destaque é José. Que não era primogênito. Nós temos 3 gerações e nas 3 gerações o primogênito foi morto. O primogênito não levou bênção. E por que o primeiro... deixa eu ir no pior. E aí que eu falo. Maria falou, são coisas simples que uma geração lá atrás não resolveu, uma próxima vai pagar. Quando uma geração não se resolve, não resolve suas demandas, seus problemas, uma próxima geração vai chamar isso de volta pra gente tentar resolver.
E aí, quem foi que comprou José como escravo? Você se lembra? Um grupo de... Do irmão dele. Não foi... Um grupo de... Foi um grupo de viajantes. Você sabe o nome desses viajantes? Deveria saber. Não. É um grupo de ismaelitas. Oh, Quem eram ismaelitas? lá Descendentes de da linhagem, Ismael. lá atrás. Aquele lá atrás que foi injustiçado, Ele comprou uma prega toda geração vez lá. isso na rede de cura, precisa estar decorado. Ele não tá decorado, não. Foi estudado. Foi uma tarefa bem estudada por mim. É por isso que é mais difícil. Porque a gente aprendeu a esquecer a história, mas essa história ali no início da Bíblia está nos mostrando que Deus não deu geracional. O que uma geração não resolve, pula para a próxima resolver, pula para a próxima resolver. Isso pode gerar um adoecimento da nossa mente. E às vezes nós estamos lidando com situações que não são nossas. Não, mas a gente vê isso no próprio Jacó, no José, o tanto que eles sofreram, assim. Eles teve que pensar muito, esquematizar muito, como eles iam sair daquele lugar para vencer, para ser alguém, né? É a mesma coisa na vida da gente. Quando a gente... o pecado da geração nos pesa, né? Adia. O pecado não resolvido, né? Naquela, sim. ele se passa, né? O contexto do próprio Davi, né? Que peca e que peca assim de uma maneira heróica, escondendo seu pecado. Depois ele escreve lá. Sim. Quando eu pequei, meus ossos se secaram, beleza. Mas até o profeta Natan vir denunciar o pecado, tá tudo tranquilo para ele. Não, eu salvei a mulher do cara que morreu na guerra. Não, você mandou matar o cara na guerra. Assassino. E é por causa disso que seu filho vai morrer. A consequência vai vir. E Davi chorou e quis chorar. Não, amigão, você pode chorar, mas seu filho morreu por causa da consequência de sua vida. Do que você fez. Do ato seu, foi um ato Exatamente. seu. Né? Então, o seu ato gerou adoecimento. Mas deixa calma, não foi só o menino que levou. Tinha uma palavra. Seu pecado tem uma consequência. Vai ter um adoecimento no seu sistema familiar. Nós tivemos filho abusando de filho, dentro da casa de Davi. Nós tivemos filho matando filho, dentro da casa de Davi. Nós tivemos filho abusando das mulheres do pai, no reinado de Davi, por causa do ato de alguém. Então, a estrutura do pecado, de uma maneira geral, vai adoecer o homem. Né? Esse homem que está morto em delitos, pecados e ofensas vai adoecer. Maria citou o fator da guerra, né? De darmos a brecha. Essa palavra virou um jargão. A gente fica dando brecha, dá brecha, Sim. tal. Mas é muito verdade. E o que é essa coisa da brecha? Nos tempos antigos, no tempo de guerra, as cidades eram edificadas sobre muros. Né? Então, nossa vida está cercada, nós estamos cercados. Sim. A palavra fala, Salmo 91, que a gente gosta, né? Os teus anjos são enviados para acampar o nosso meio. Beleza, os anjos estão acampados, mas se a gente abre uma brecha, o diabo entra pela brecha dos anjos. Então, nos tempos antigos, as cidades eram edificadas com muros e os inimigos não podiam entrar. Mas os inimigos vinham durante as noites e começavam a bater. E abrir brechas. Brechas. E as brechas que não eram reparadas, abertas pelo inimigo, era um caminho por onde o inimigo entrava durante uma noite. Chegava uma noite, o inimigo entrava, e quando o povo acordava, o inimigo estava dentro da cidade. Por onde você entrou? O portão estava fechado. Nós entramos pela brecha, que tinha lá no fundo do muro, que vocês não viram. E onde é que o diabo abre as brechas em nós? Na alma. Na nossa alma. Uma ferida, a rejeição. Né? Um tapa que eu levei do meu pai, você não é meu pai mais. Sim. Né? Ali, uma brecha aberta. Eu mato meu pai. Você não é mais meu pai. Né? Esquece a partir de hoje. Eu conheço um cara que o pai dele batia na mãe. E ele pequeno falou assim, eu vou ser forte para que meu pai nunca mais bata na minha mãe. No dia que ele encostar na mão da minha mãe, eu mato ele. Ele se tornou o cara mais forte da família dele toda. Ele é forte. Deixa eu te falar, ele é forte. Fisicamente só. Extremamente fraco. Pobre, endividado, entregou uma herança de pobreza, de miséria, de dificuldades financeiras e emocionais para os filhos. Por quê? Ele matou a pessoa que podia dar para ele força para vencer e ter grana na vida. É o que ele não consegue hoje. Porque ele matou o pai dele naquele dia. E aí, beleza, Jesus entrou. Nossa, Jesus trouxe cura para esse cara. Jesus curou esse cara e mostrou para ele que ele não poderia fazer isso com o pai dele. Beleza. Mas ele viveu a vida toda assim. Agora ele precisa passar por um processo todo de novo. De reaprender. Ressignificar. De trazer a vida para seu pai de novo. Sim.
eu fiz algo que era contrário à natureza de Deus. Eu matei meu pai. Eu queria ser forte para poder bater no meu pai. Matou 50% que é você. Né? E onde que isso entrou? Só vive 50%. Isso entrou no pecado do pai lá atrás. Qual que era o pecado do pai? Um pai tem que proteger a família, tem que proteger o filho. E o pai gerou o quê? Uma ruptura, uma ferida nesse menino. Porque o diabo sabia. Eu acho que depois do podcast vai continuar aqui, viu? Vamos só focar no podcast, mas eu quero só esclarecer. Não é porque eu tô distorcendo, não. Eu tô falando assim porque eu comecei aqui antes do podcast, teve algumas coisas. É porque eu tô só fazendo podcast, mas eu tô fazendo uma denúncia aqui no podcast. Não tem como saber, mas nós estamos numa mesa de cura aqui. E é só de paternidade, viu? É só de paternidade. E eu tive a experiência também, eu falo isso porque eu tive autoridade. Eu tenho autoridade de falar, eu matei meu pai. Né? A Novo Ser nasce de ter matado meu pai. Matei meu pai. Eu era pastor junto com meu pai, eu estava na igreja junto com meu pai. E um dia eu não fico mais aqui. Meu pai é falecido hoje. Ele faleceu de Covid. Mas liderando a igreja, meu pai perdeu a autoridade na moralidade. Né? E naquele momento eu decidi que eu não continuaria. Só que eu fiz isso isso aconteceu de uma maneira abrupta, né? De uma maneira ruim. E meu pai quis me matar. Literalmente. Meu pai me procurava me matar. No pingo da palavra ali mesmo. No pingo da palavra. Então e aí a maldição veio. Porque a palavra fala que quando o coração do pai não está alinhado com o coração do filho, a terra é ferida com maldição. Inclusive, a profecia de Malaquias é que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito profético de Elias para restaurar o coração dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Sim. Toda vez que eu tenho pai sem conciliação com o coração do filho, eu tenho uma maldição. A maldição Maria falou, a maldição bem clara. Um filho que está sem parte do que ele é. Ele perdeu, ele matou metade dele. Ninguém consegue viver só com metade de quem ele é. Né? E aí, nessa ruptura com meu pai, eu caminhei por um bom tempo sem frutos na minha vida, inclusive ministerial. Sim. Na vida financeira. Não rompia, né? Não rompia, não ia. Até que o Senhor veio e me convenceu. E levou meses para o Senhor me convencer. Né? 2013, ali, a gente estava naquela vibe, 2013, 2014, mergulhados na presença, lembra? Sim. E eu tava lá, mergulhado. E pensa aí, Deus tinha que me convencer. E ele levou meses para me convencer nesse ambiente da presença. Eu não consigo entender como tem gente que fala que está mergulhado na presença, o coração está cheio de amargura, cheio de feridas, cheio de orgulho. É impossível você estar mergulhado nesse lugar. Num lugar íntimo, né? Exatamente. E não ser revelado, não ser exposto. E não ser exposto e revelado o que está assim... podre lá dentro. Podre dentro de você. Né? Que a ferida tem que ser colocada para fora para ter cura, né? Em um dos meus mergulhos, eu estava casado já com Maria, né? A gente estava casado, a gente morava num apartamento, no 5º andar, uma vista para a cidade. E aí eu fui nesse dia para a sacada ali, para a porta do apartamento, da sala. Eu ajoelhei e falei, Senhor, obrigado por estar aqui. E o Senhor falou comigo assim, comece hoje se arrependendo. E eu fiz a pergunta para Deus. Por quê? Pelo quê? O perfeito. E aí ele falou comigo, por achar que você não tem do que se arrepender. Você acha que você está tão profundo que você não peca mais. Deixa eu te falar, Luiz, você já fez dos seus mergulhos e de sua vida na presença um objeto de idolatria na sua vida. Ao ponto de que você não consegue enxergar mais o que eu quero mudar na sua vida. Mas enfim, naqueles mergulhos da presença, o Senhor me convenceu que eu tinha que restaurar meu pai. Né? E eu me lembro, no final de 2013, eu contei essa história esse final de semana, inclusive, um amigo nosso que não tem o pai, não conheceu o pai, né? O Senhor me convenceu que eu precisava ir até meu pai e pedir ele. O Senhor me deu uma palavra, 2014 é um ano de porção dobrada para a sua vida. Mas a porção dobrada não vem sobre filhos órfãos. Eliseu não recebeu uma porção dobrada do céu. Ele recebeu uma porção dobrada do pai Elias, que entregou para ele um legado. Então, vá até seu pai. E peça perdão. Eu pelo quê?
A arrogância vem na gente ainda. Muito bem, O pastorzinho, eu era o pastorzinho, ungidinho, cantava louvor, ministrava louvor, mergulhado na presença de Deus, worship, adorava. Eita, líder de movimento dentro de faculdade. Parava minha faculdade com 600 pessoas no meio de uma quarta-feira, no intervalo, e o povo estava Jesus, mas eu era o cara. A dificuldade de Jesus me convencer. Até hoje eu tenho dificuldade às vezes, né, irmão? Mas eu tô meio avançado. Hoje já tem a consciência, né? E aí o Senhor me convenceu. Eu fui até meu pai, pedi perdão pro meu pai. E meu pai, aquele dia, me deu uma palavra. Ele falou assim, meu filho, eu te abençoo para ser maior do que ele. Uma palavra lançada. 2013. Teu destino, Isso. né? Do que faltava. Finalzinho do ano. E o Senhor falou comigo, se o ano vira, e Deus começou a falar comigo, no ambiente de tabernáculos, que é quando o ano judeu vira, setembro, outubro, foi quando Deus começou a falar comigo. Eu nem tinha consciência que eu estava no ambiente de tabernáculos, mas eu estava já no ambiente. E já era a virada do ano e eu não entendia. E o Senhor falou comigo, né? Se o ano vira, a bênção que eu tenho para você não virá. 2014, eu trago até hoje, como um grande marco na minha vida, foi quando a gente teve um grande movimento missionário na nossa igreja. Nossa igreja hoje ainda caminha em conexões missionárias, nós temos conexões com missionários que estão em vários lugares do mundo, em várias redes missionárias do Brasil hoje. As conexões que eu tenho em vários lugares do Brasil hoje, veio de 2014, das conexões que eu estabeleci ali, porque meu pai me deu autoridade para isso. Né? E eu fico pensando que eu não viveria todo o meu propósito, meu destino, se lá atrás meu pai não tivesse me dado isso. Né? E a última frase, meu pai, eu socorri ele no ambiente do Covid, ele me fez alguns pedidos para eu resolver algumas questões jurídicas para ele, dos bens que ele tinha. E a última coisa que ele escreve para mim no telefone, a mensagem só chega depois que o hospital me chama para poder buscar o telefone dele, eu ligo o Wi-Fi do telefone. Era, meu filho, você trouxe sorte para mim. E ao longo da minha vida, o diabo me adoeceu que meu pai não me amava. Ele revelou isso para o senhor? O diabo sempre falava para mim, né? Para ele ou para o senhor? Não. O diabo sempre falou para mim ao longo da minha vida que meu pai não me amava. Tá. E a última frase dele para mim é: você trouxe sorte. A perspectiva que meu pai tinha para mim, de mim, era: esse filho meu trouxe sorte para mim. A perspectiva que o diabo me trouxe é: seu pai não te ama. Nossa. Né? Ele distorce no caminho, né? E isso me adoeceu em Ele é várias maneiras. especialista nisso, né? Distorcer no caminho. A gente não trazer Deus para, tipo assim, o que Deus pensa a nosso respeito. A gente tá tão focado no que o demônio pensa, o que o inimigo pensa, que a gente não tem essa luz, né, muitas vezes, e acredita nessas mentiras. A gente deixa, né? A gente deixa o diabo fazer o que ele quiser com a gente. A brecha. Sutilmente, assim, a gente pensa que a gente está fazendo algo certo, algo que Deus quer para nós, mas do nosso coração está corrompido pelo que o diabo tem falado. Eu acho que é aí que entra a renovação de mente. Eu acho que nesses dias, nós como igreja, mais do que nunca, né, que ansiamos pela volta de Cristo, nós precisamos de renovar nossa mente. Para que essas coisas, as falas do diabo não tenham poder sobre nós. Né? E que a gente precisa entrar pelo processo, ser responsáveis por aquilo que Deus tem, do que Deus fala ao nosso coração, né? Do que Deus tem para falar. Né? Como eu falei até na conferência, a gente tem que escutar o que o coração de Deus está falando para nós. Não o que o coração do diabo está falando para nós. A gente importa mais com o que o diabo fala, com as coisas ruins, por causa das nossas feridas, pela falta de não passar pelo processo de assumir as responsabilidades, do que... Não, peraí. Quem é que tem autoridade e poder sobre a minha vida? Né? Quem é que falou que eu ia dominar sobre todas as coisas? Quem é que falou que eu ia ser semelhante a ele? Nada pode me atingir, a não ser aquilo que Deus quer que me atinja para eu poder ser alguém melhor, maior. Eu acho que falta isso nessa geração. Não, peraí. Eu preciso ir para um lugar mais íntimo onde que Deus vai me mostrar, vai me revelar. Porque aqui fora, né, aqui no mundo, as vozes estão ocupando os meus ouvidos. E por isso que vem, né, a loucura do suicídio, que as vozes têm falado coisas ruins ao meu respeito, coisas ruins ao meu passado, ferindo as minhas feridas. Agora, se nós, né, olhássemos, escutássemos a voz de Deus para nós, se nós escutássemos o que Deus tem para falar a nosso respeito, o que Deus pensa a nosso respeito, né, a gente não estaria no lugar de depressão profunda, de ansiedade generalizada, de tudo aquilo que nos paralisa de viver a boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas.
Né? O que falta nessa geração é isso. Renova a sua mente. Acho que Deus está falando... o apóstolo Paulo quer dizer assim... tira essas vozes que te perturbam a sua mente. Esquece essas vozes. Comece a escutar a voz de Deus para a sua vida. Para que as coisas boas, perfeitas e agradáveis comecem a acontecer. Possa ser vivida e realizada, né? Ele fala para que vocês possam experimentar sem uma transformação de mente, né? E muitos estão falando aqui também, né? O metanoia e tudo. Sem uma renovação de mente, a gente não consegue experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Essa trajetória de estarmos permitindo que outras vozes falem para nós, nos torna indisponíveis de ouvir a voz de Deus. Quando Josué começa falando assim, Deus começa falando com Josué, Moisés morreu. Agora é a sua vez. E aí, no final, fala, seja forte, corajoso. Poxa, o pior é que a gente não é esperto. A gente tem que ficar muito esperto com Deus. E Deus fala, seja forte e corajoso. O que Deus estava falando com ele? Vai ter uns trem feio pela frente. Seja forte e tenha coragem. E Deus fala com ele algo muito forte. Medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para saber como viver. Não, nós somos muito irresponsáveis. Nós temos um manual. Se a gente mergulha na palavra, eu não estou falando de ser religioso. Sim. Não tô falando, a Bíblia vai te ensinar como viver a vida em verdade. Né? Como caminhar em vida. A palavra de Deus vai trazer para nós o alimento para sermos sustentados. Né? Tem pesquisas que apontam que pessoas que leem a Bíblia todos os dias tem não sei quantos lá por cento a menos de probabilidade de desenvolver doenças psicossomáticas, de adoecimento da mente, porque a palavra renova a nossa mente. Alzheimer. Por exemplo, quando a palavra fala, Deus não negligencia e Deus não é mentiroso, correto? Sim. Deus não mente. Ele é verdade, correto? Sim. Mas ele falou assim, diga o pobre, rico sou. Ele não está falando, não fica metido a rico, não. Ele está falando, diga o pobre. Às vezes a pessoa fala assim, diga ao pobre. Não, não. O pobre tem que falar que é rico. Diga o pobre, né? Diga ao pobre. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao fraco, eu sou forte. Né? Virou até uma música. Quando eu sou fraca. Não, a música fala... até o dia do trono. Diga ao pobre, diga ao pobre... como é que é? Não sei não, mas a música fala, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, rico sou. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Não é pela minha... Então, vai lá, mas a palavra nos ensina a falar. A mudar nossas falas, a mudar nossas declarações. Mas você não é rico, não. Mas eu tenho uma palavra... que eu sou enriquecido pela palavra de Deus, e a riqueza será consequência de entendimento da dinâmica do reino. Jesus falou, fala com a galera, fala com João Batista. Os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, e aos pobres é dado dinheiro, é dado assistência social, não. Aos pobres é dado conhecer o reino de Deus. O conhecimento do reino de Deus enriquece o pobre. Então, quando a palavra está falando, diga o pobre, eu sou rico sou, está nos ensinando, mude as declarações diante da palavra que eu tenho para você. Eu não criei você para ser pobre. A mente, ela só funciona através da declaração. E olha só, uma coisa muito forte, essa questão da pobreza, né? Porque não tem gente que vai fazer esse corte aqui agora e vai fazer... Você é o cara que vai ajudar esse podcast a ajudar muita gente. Pega só essa parte e fala que o pastor Luiz é coach e como é que é? Da teologia da prosperidade. É isso mesmo. Eu prefiro ser da teologia da prosperidade do que da teologia da miséria. Concordo. Porque a teologia do reino é uma teologia de... E as pessoas até falam, não, Deus agrada do pobre. Deus agrada do pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? É o cara que falou em línguas, que viu coisas poderosas, que experimentou o reino, que viu coisas extravagantes, curou enfermo, libertou cativos, ressuscitou morto. Mas quando ele chega diante de Deus e fala assim, eu sou pobre, Deus. Porque tudo que eu tenho, já vivi no Senhor, já experimentei do Senhor, é pobreza diante de tudo que eu tenho para mim. É esse pobre que está falando nas bem-aventuranças de Jesus. Mas enfim...
Quando nós olhamos para o reino de Deus, a estrutura do reino, a dinâmica de funcionamento do reino, não tem espaço para a pobreza. E a pobreza é mentalidade, né? É isso que o pessoal não entende, né? Não é quanto eu tenho na minha conta bancária. É minha mente, tipo assim, tá aqui. E a pobreza é uma estrutura de improdutividade. Aquela viúva pobre que estava... Olha o nível de pobreza. Os filhos dela vão ser levados como escravo para pagar a dívida. E aí o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Então tá, suficiente. Vai lá e estabelece network. Pede vasilhas aos seus vizinhos. Rede de relacionamento. Sim. Né? Pega vasilhas, muitas vasilhas. Seja pequena, não. Muitas vasilhas. Ela pega muitas vasilhas. E aí, o nível de pobreza dela, ela tem que voltar lá e falar, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço. E o profeta dá para ela uma instrução empresarial. Vende, ou seja, trabalhe, Sim. comercialize, tem que comercializar, tem que vender. Pague a dívida e viva do restante. Não vai cair do céu, né? Não vai cair do céu. Na parábola lá dos talentos, o cara que não produziu nada foi o cara que, inclusive, Jesus tomou dele. O mestre tomou dele. Falou assim, não, você não serve. Você não serve. Por quê? Você enterrou. Enterrou em quê? Quem se lembra? Em que ele enterrou? Perguntar pros três. Ele não só enterrou. Não. Ele envolveu num lenço e enterrou. Nada está na Bíblia por acaso. O lenço, no tempo passado, era símbolo do trabalho. Era um objeto do trabalhador. Por quê? Estou trabalhando, eu estou suando. Então, eu uso o lenço para enxugar o suor. O que ele fala? Eu não vou trabalhar, então eu não vou suar. Eu pego e enrolo aqui no meu lenço e enterro. Né? E quando o Senhor vem, fala, tá aqui, tá enterrado aqui, ó, tá no meu lenço. Servo mau e infiel. Sua infidelidade está em quê? Não gostar de trabalhar. Se você tiver no meu reino, vai trazer pobreza. Quando chega o cara lá, aí a gente entende Jesus. Porque lá dentro da cruz pede para ir pro reino, né? Lembra de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Mas ele não pediu para estar no reino. Ele no reino, ele não entra, né? Reino é reino, paraíso é paraíso. No paraíso você entra, você pode ter ser salvo. Mas no reino não tem como. Sua vida foi de ser ladrão a vida toda. Sua mente foi de ser ladrão. Se eu levo você pro reino, você vai reproduzir a mentalidade de ladrão. Você não viveu uma vida de reino aqui. Então, essa estrutura de ter sua mente transformada pela palavra transiciona para sempre nossa vida e nossa história. Tudo que a gente vive. Cita um exemplo aí pra gente um pouquinho sobre, caso puder, né? Alguns casos e tudo. Lá é curso? Posso falar um curso? Redenção. É um curso? É um retiro de cura. Nesse retiro de cura, alguns exemplos, assim, bacanas, marcantes que foram para vocês lá dentro do retiro? Que você se nossa, uau, que transformação maravilhosa. Eu vou te falar. Lógico que eu acho que elas, assim, todas, né, praticamente, mas... Porque todo retiro tem muitas histórias, né? Sim, umas... Eu mesmo estou doido pra fazer, porque eu tô convivendo com a galera e tal, aí, nossa, aí todo mundo que fala que foi nesse retiro, parece que, tipo, era uma pessoa antes, agora é uma pessoa totalmente diferente. É muito bom o retiro, traz muita metanoia para as pessoas. Assim, deixa eu ver. Que possa ser exposto, né? Tem esse caso também. Tem muitas histórias, né? Uma das histórias... Tem o caso O pessoal não vai ficar com ciúme ciúme que foi um e não foi outra, não. Alguém engravidou que não queria engravidar? Conta aí. Conta você? Não, eu já falei muito. Mas teve uma história, né, de uma família, um casal que teve num retiro, acho que tem uns... Ano passado, ano né? passado. 2022, eu acho. 22. Alguma 22. coisa assim. Não, 23 E aí, não, a menina nasceu 23. Então eles estavam assim no retiro e... Fez um ano em dezembro. Vivendo um conflito muito grande, tinham muitos anos de casados, não tinham filhos por dinheiro. Não, por dinheiro, posição financeira, profissional e tal e tal. E aí eu me lembro que a gente... essa mulher não queria ter filho mesmo. Mas também era uma questão geracional, familiar, materna, né? Muitos conflitos com a mãe. Um conflito materno muito forte. Ela tinha também ela tinha também, eu acho que um ovário policístico que ela já não queria, então era uma desculpa do ovário policístico ter, que já era uma... Ela se escorava em cima do ovário ali. Sim. Não queria passar pelo processo, né? Sim. E aí ela, no retiro, ela começa a ter o entendimento de que ela tinha que perdoar a mãe, que a mãe já tinha um conflito com a avó, e que ela começou a entender que era um conflito mesmo ali. E aí, eu falo lá, né, a minha ministração sobre criança interior.
Então, ela vai na sua criança interior, ela acessa a sua criança interior, e aí ela começa a lembrar, né, de quando ela estava com a mãe dela, e como eram as brigas, as coisas assim. E aí eu lembro que na hora o Espírito Santo me deu uma palavra para ela. Aí eu fui e orei, né, no útero dela e falei, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai ter dores de partos. Aí essa mulher cai no chão e começa a sentir muitas dores, parecia que estava, tipo, mesmo parindo ali. Uma cólica. É uma cólica, assim, tremenda. E aí, acho que passa 15 dias, o de cura, ela parece grávida. Nossa, que É. lindo. Então, assim, ela foi curada, né? Eu acho que hoje, não sei se... Não ainda perguntei, mas eu acho que ela tá, tipo assim, totalmente, assim, aliviada daquele fardo que ela carregava. E o dia que ela apresentou a menina na igreja, fez 1 ano que ela tinha tido pelo Passado pelo processo retiro. de cura. Nossa, que lindo. Foi uma das cenas muito forte. Eu acho que tem uma outra também que eu acho que é muito... Que é de um homem... tinha muitos conflitos também com o pai. E aí ele vem de uma situação de muitos episódios psicóticos mesmo, de loucura, surtos de loucura mesmo. E ali no retiro de cura, ele começa a entender o seu problema da sua paternidade. Eu não sei se o pai dele morreu. Acho que o pai dele morreu. Tinha falta da paternidade. Sim. E aí, pela falta dessa paternidade, ele era um homem fraco. E aí, a fraqueza dele, né, de não conseguir dinheiro, de não conseguir sustentar a família, a mulher sempre que trabalhava, trazia o alimento, né, para casa, fez com que ele tivesse esses surtos, muita síndrome do pânico, essas coisas assim. E depois do retiro de cura, nunca mais ele falou que teve, né? Então, assim, acho que foi bem curado. Bem marcante. Bem marcante. Porque era uma raiz espiritual, né? Era uma raiz... E ele vinha de tratamento, né? Terapêutico, muitos remédios e tal. E, assim, algo que eu acho que... Hoje ele teve... Logo depois do retiro, ele teve uma proposta muito boa de emprego. Então, esse homem hoje, ele... Né, consegue transformar, mesmo, consegue sustentar a sua família e tal. E fora, assim, outras questões, assim, né? A gente vive muito num ambiente de cura, o resgate de memórias que foram, às vezes, apagadas e que escondem realidades fundamentais da vida, né? Teve um retiro que uma moça não se lembrava porque ela tinha uma depressão crônica. Ela não se lembrava. E a gente já tinha tido várias ministrações. E aí, eu me lembro, foi um retiro até que eu adoeci e eu já tinha ministrado e estava um pouco debilitado, sentado, assim. Ela chegou depois da ministração e falou assim, até agora eu não entendi porque eu tô aqui. Todo mundo tem uma coisa, todo mundo tem uma manifestação e até agora eu não tive nada. E ela começou a perder o ar. Nossa. E eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, eu tô lembrando de... Nossa, não conseguia. Eu tô lembrando agora dos abusos que eu sofri. Jesus. E ela começou a ter um resgate das memórias de todos os abusos que ela sofreu ao longo da vida. E aí, eu lembro que ela estava na beira da cozinha do sítio que a gente estava trabalhando, e ela ajoelhou e começou a chorar. Eu tive que chamar alguém que eu estava bem fraco para auxiliar aquela moça, porque ela começou a se lembrar dos abusos que ela sofreu e dos abusos que ela cometeu. Nossa. é E verdade. que ela Ela não se replicou. lembrava. Não se lembrava. Há uns 2 anos a gente teve um testemunho muito forte de uma restauração de uma família que a pessoa, o homem, ele trazia, né? E na primeira ministração ele foi derrubado mesmo, assim. Ele trazia a mulher culpando ela de muitas coisas e culpava de traições e coisa e tal, e tal, e tal. Na primeira ministração Que é sobre orgulho. do orgulho, Quebrou ele. ele me chamou e falou assim, eu preciso falar algo. Tem um segredo que aconteceu comigo dentro do meu casamento. E eu preciso colocar isso agora aqui na mesa. E ele tremia todo. A esposa estava lá, né? A esposa tava lá e assim, era tão grave que não era só... Não dá pra falar muito aqui, mas Sim. era tão grave
que eu falei assim, calma que nós vamos arrumar uma hora pra poder resolver esse problema com sua esposa. E aí a gente foi É levando... um lugar muito de denúncia, sabe? E é uma das coisas também que, né, é algo que é muito forte. Não que ninguém denuncia, mas Não é. a administração São- denuncia, sim. o Nada Espírito espetacular. Santo Inclusive, denuncia. uma coisa que a gente fala durante todo o retiro é que Segredos. não tem nada sobrenatural que acontece lá. Sim. Sim, é É um natural. retiro super natural. Ninguém te força nada, nada. sim. Você sentado na sua cadeira durante as aulas, e são aulas atrás de aulas, ministrações, o Espírito Santo começa a trazer para você. Teve uma senhora, uma idosa, deve ter mais ou menos 1 ano e meio, ela estava no retiro, e aí, durante uma ministração, a gente estava falando sobre heranças, e eu estava contando algumas histórias que a gente só conta lá sobre abortos, né? Sim. E aí, a senhora começou a chorar muito. E aí ela falou assim, pastor, eu tô entendendo porque que eu já tive que... Meus 2 filhos teve que já enterrar fetos de seus filhos que morreram. E por último, meu filho acabou de enterrar um bebê que estava de 8 meses e teve que ser tirado morto. E quando eu tinha 16 anos, eu paguei um aborto. Ela pagou para outra pessoa. Ela pagou para outra, mas ela fez Fez um o aborto dela, também. Ela pagou 2 abortos, o dela e de outra pessoa, quando ela tinha 16 anos. Financiou, Ah, né, no então caso. se eu for intermediário de um aborto Também. também... Claro, você financiou. Você financiou. Vê que seu o dinheiro, sangue, né? falência vai te cobrir, falência vai te perseguir. Você financiou o derramamento de um sangue. Você matou a história de alguém. Nossa, isso é pesado. Então é um ambiente muito de denúncias. E tipo tudo assim, isso começa a vir. Né? espiritualmente mesmo, sabe? O Espírito Santo vai revelando ali para as pessoas, vai vir na memória. Nós experimentamos também muitas curas físicas, né? Que aconteceram. Homens que foram curados, né? Na masculinidade. A gente teve casos de retiro de cura de homens que tinham níveis de espermas baixíssimos. E depois o retiro de cura de um resgate da paternidade, da masculinidade. Esses homens ter um salto na produção de espermatozoides e conseguir ter filhos Que também. bênção. Às vezes gente tem- com dor de coluna, porque carrega peso na vida, né? Então Nossa, vem gente. restaurando isso O também. quanto que a dor emocional Afeta. ela afeta o físico, né? Sim. Sim, ali. Vai transferindo, né? Agora, quem sai de lá sem curada é porque não deu a... Não tem problema, Não tem gente. problema, O retiro volta de acontece a novo. cada 60 dias. Então, você você voltar. pode voltar no próximo. A gente tem gente que tá no terceiro. Tem gente que volta. Volta A gente tem, para cada acampante que a gente tem um equipante. E a gente tem pessoas, acontece isso, hoje acontece menos, que a gente tem um filtro melhor. Tem um... Mas aconteceu inúmeras vezes de pessoas no meio do nosso retiro, era equipante, chegar e falar assim, olha, eu não tenho condições de participar mais, de trabalhar mais. tenho Eu que... preciso ir Eu preciso fazer. eu preciso sentar. Ela já tinha feito, porque requisito... A equipante é quem trabalha. Equipante Sim. trabalha. Eu preciso voltar, porque quem é equipante já fez, né? Não, eu não preciso voltar. Eu preciso me tornar a partir de agora. Eu paro de trabalhar a partir de agora. Eu preciso sentar. Que lindo. Eu preciso Acontece muito sentar. isso. Lindo Acontece mesmo, isso lindo isso. muito, demais. A pessoa já fez, né? Porque quem pode trabalhar... Fez Trabalhar é fez quem tem dois, fez, né? Quem já fez. A gente teve um caso de uma mulher que foi para um retiro com a capa de religiosidade. Eu sou profeta, eu sou poderosa, eu sou. E chegou no retiro dela, ela tava lá. E, beleza. Ela resistiu às ministrações, tudo certo comigo. Chorou algumas vezes lá, mas tranquilo. Amigão, no retiro dela, que ela foi trabalhar, a vez dela chegou. Nossa. No meio de administração de criança ferida de maneirite lá, Ela em pé lá e tudo. Ela que vai manifestar. eu já falava, se vocês perceberem alguma coisa acontecendo com vocês, não me faz passar vergonha de estar lá, não. Sai. A gente resolve sair aqui fora. Com ela não deu jeito. Os gritos dela começaram a ecoar lá no meu apartamento. Eu tava com o bebê e Maria ministrando. E eu comecei a ouvir uns gritos. Quando eu chego lá, tava a mulher, assim, 3 pessoas ao redor dela. E aquela coisa, aquela guerra. Porque ela resistiu no retiro dela. E quando chegou na hora do dela, ela... pá. É mais ou É menos aquele negócio, né? Tem que sair pra fora. A ferida tem que sair pra Tem fora que pra ser ser curada, né? Tem que Tem que deixar o cutucar, orgulho de enfiar lado, o dedo lá dentro, tirar pra ser curada, É né? muito forte, é muito bom. É muito bom. E a gente aprende muito, né? Cada ministração nossa. Não tem como falar que uma redenção é uma, né? Não, Cada não, redenção é uma nova É redenção, uma né? edição melhor que a Eu outra. me lembro que teve um retiro que Débora estava ministrando, né? Sim. E aí, Débora Caldeira. de Júnior, né? Isso. E aí, Débora estava ministrando, e aí
Eu tava sentado. E aí Débora falou assim, todas as pessoas que estão desse lado... Isso, eu falei, ó Débora, sua direita ou sua esquerda? Você, inclusive, pastor, está nesse mesmo nível de conflito. E aí Maria estava lá atrás e falou assim, eu te falei. Porque eu estava em dias de um conflito, nós estávamos num conflito, nós dois, e ela falou assim, Luiz Denis, você vai ver com sua mãe, realiza ver com sua mãe, e tal. E Débora falou assim, todo mundo está desse lado aqui, ó, está vivendo um conflito com o materno. Nossa. E eu estava sentado lá. E a minha guerra com minha mãe, né? Não tem como falar, não, coincidência que tá sentado aí. Eu falei, ainda bem que eu tava no meio. Tinha testemunha. É um conflito duplo, né? É o duplo, meu. Mas enfim, É isso. fica aqui nosso convite, inclusive, as inscrições estão abertas para o nosso retiro de cura em março. Não sei qual é a data não, mas tá. Terceira semana de março, as inscrições estão abertas. Primeira redenção desse ano. A minha As vaga aí inscrições já... são Se quiserem limitadas. entrar em contato e tudo, como que faz, pastor? Lá no Igreja Novo C, segue aí no Instagram, Igreja Novo C, no link da bio da Novo C, tem lá Redenção já 2024. Você pode fazer essa inscrição, ou se não tiver, Então você pode fazer... @Igreja Novo C. Isso, o Instagram Ô, é pastor, esse. se o senhor quiser também deixar o link pra gente, porque a gente consegue colocar na bio do Já YouTube. consegue colocar na bio também. Ótimo, perfeito, manda aí pra vocês. Beleza. Manda o telefone da secretaria também, fala direto com a secretaria, já faça inscrição, reserva São sua quantas vaga. vagas, pastora? 50 só. 50 vagas. Tem que ver se Tá tem vaga. bem. A gente tem umas vagas de espera por causa do retiro que foi cancelado em dezembro. Então eu acredito que deva ter bem menos que 50 das pessoas que estavam inscritas. As inscrições acabam bem rápido, a gente não abre mais que 50, porque todas as pessoas que vão para o retiro recebem um atendimento individual. Sim. Né? Então, Tem que ser personalizado. Sim. Gente, se vocês quiserem saber valor, não é aqui, entre em contato com eles. Tudo direitinho. Que é eles vão baratíssimo. passar. Porque eu Pela acho... Pelo que eu ouvi transformação. aqui... Aqui vocês estão tendo só uma prévia mais ou menos do que é lá, do que acontece. Mas lá tem tudo. muito, assim, né? A gente preza muito pela palavra, né? As ministrações são embasadas na palavra. Você viu o Luiz Denison, né? Ele já sabe aí. Eu falo muito, né? Da criança ferida, então eu falo mais de Jeremias, mais essa parte. Mas eu assim. preciso ser evangélico ou pastora para participar? Não. Não, Porque agora está aberto para todos. Pra qualquer... Se você quiser ser curado, você pode ir. Só tem que ter o Você requisito. quer ser curado? Esquece que é feito por uma igreja evangélica Sim, e vai. A única coisa que você vai ter que contar o tempo todo é que Jesus é o único que pode te libertar de um cativeiro que aprisiona a sua alma e seu espírito. Amém. Abra o seu coração e vai. Só isso. Amém. É isso. É isso aí, né? Tem alguma coisa aí? Eu queria deixar aquela perguntinha lá, afinal. Vou deixar pra você hoje. Pode falar? Pode. Gostaria que cada um falasse, né, no íntimo do seu coração, de acordo com o íntimo de vocês aí. Se Deus desse uma oportunidade para vocês, é uma pergunta muito falada, mas eu acho que ela é muito forte, né? Se Deus desse uma oportunidade para o senhor, pastor, e para a senhora, pastora, assim, de deixar uma mensagem objetiva para o mundo, o que o senhor poderia deixar essa palavra para o mundo, assim, para o mundo, que essa frase ou esse texto, ela pode ser ecoada como um lema que o senhor pode carregar ou a senhora pode carregar para a vida? Eu falaria assim, as suas guerras, elas só vão ser vencidas se você ter um relacionamento íntimo com Deus, onde você vai ser exposto, onde Deus vai revelar aquilo que realmente precisa ser vencido dentro de você. Falaria isso. Show. Eu falaria que Deus te ama. E na revelação do amor de Deus, Ele te criou para ser semelhante a Ele. Eu sei que isso é muito profundo e pode abrir muitas coisas, mas o fato de Deus me criar para ser semelhante a Ele, Ele me criou para viver um aspecto de vida governando sobre tudo, liderando sobre tudo, inclusive sobre a minha mente. Sim. Eu vou ter governo sobre o que eu penso. Vou ter governo sobre a minha vida. É isso, essa mensagem. Agora, se eu pudesse tornar essa mensagem um pouco mais, para finalizar o nosso tempo aqui, a nossa saúde mental está profundamente ligado a governarmos bem a nossa vida, a não sermos vítimas. Eu não posso permitir ser vítima do que você fizer. Sim. Se você fizer, até isso
de algo ruim que você faz a mim, isso passa pelo meu lugar de governo, de permitir. Eu permito que você me fira. Ou se você me ferir, eu decido te perdoar. E não viver enfermo pro resto da minha vida porque eu te feri. É um lugar de governo que transforma a nossa vida e muda a nossa história. Show. Eu tô até anotando aqui, porque essa aí eu vou te falar. As duas são muito fortes. Pessoal, então tivemos aqui, foi um grande prazer, pastora, muito obrigado pela presença da senhora, pastor Luiz, muito obrigado pela presença. Foi um prazer, pessoal, a gente estar aqui, recebemos o pastor Luiz Denison, pastora Maria aqui, nesse podcast falando sobre saúde mental, o que o espiritual pode te ajudar na saúde mental hoje, e não desista. Você tem oportunidade, você é amado de Deus e você consegue vencer isso aí. Falou alguma coisa, filho? Véi, é que eu tô anotando tudo aqui. Mas acho que você falou tudo, velho. E eu, mais uma vez, agradecer vocês dois. Foi, pra mim, um privilégio ter vocês aqui, escutar vocês durante essas horas aí. Essa hora, Pegar na um verdade. pouco da experiência de vocês, né? Isso é maravilhoso. E obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Tá ok, pessoal? Um abraço. Mais uma vez falando obrigado à GM Office pelo patrocínio aqui Tô até no aqui, nosso ó, Idcast. uniformizado. Uniformizado aqui no Idcast, que trabalha com digital. Então, tudo que for do digital, coordenar redes sociais, vídeos, gravações, fotos, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai ter um poder de te... Um poder não, né? Um prazer de te ajudar aí. Tá ok? Um grande abraço e fiquem com Deus. É isso. Valeu, gente. Deus abençoe. Um abraço.